Amém. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Chuva maravilhosa caindo, molhando a terra, né? Certamente vamos ter aí muitas bênçãos de Deus para a nossa vida, muito alimento, muita coisa boa, né? E Deus está sempre fazendo isso na nossa vida, fazendo com que caia sobre a terra a chuva, fazendo também com que venha o sol. Nessa noite nós temos uma mensagem muito abençoada, e o título dela eu dei para essa noite aqui, que já nasceu o sol da justiça, tá? Nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que abençoe as nossas vidas, para que a gente possa entender a palavra dEle, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite, assim como já falou até agora. Peço a Deus, inclusive, que abençoe aos nossos irmãos que estão aí na live, pessoas que vão ver essa mensagem, ouvir também daqui, né, alguns tempos, vai ficar gravada. Que a graça de Deus possa alcançar a todos em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Deus eterno, todo-poderoso, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra, o único Deus que existe. O Deus que deixou para nós escrito a Tua palavra, os Seus mandamentos, os Seus estatutos, para que nós pudéssemos, ó Deus, ler, entender e praticar no nosso dia a dia aquilo que é a palavra do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos no caminho reto. O nosso alvo é Cristo, é estar na glória com o Senhor. E aqui estamos, ó Deus, vamos ler a Tua palavra nessa noite, e queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos dê discernimento, para que a gente possa compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Oramos assim e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus queridos, abram suas Bíblias aí em Malaquias, capítulo 4. São os últimos versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Malaquias capítulo 4 vai ser projetado aqui também na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos aqui no finalzinho do Antigo Testamento, Velho Testamento, e nós sabemos muito bem que depois que essas palavras foram escritas, passaram-se 400 anos aproximadamente, para que Deus falasse ao povo de novo através da escrita, através da palavra. E por 400 anos aproximadamente, o povo ficou realmente sem ter um profeta, sem ninguém falando com ele. Mas nós podemos perceber aqui que as últimas palavras que foram proferidas ao povo é que
viria a solução para a humanidade. O livro de Malaquias, se nós formos olhar naquele tempo, nós estávamos vivendo dias, eles estavam vivendo dias, melhor dizendo, como nós estamos vivendo hoje. O povo já estava meio sem fé, o povo estava roubando a Deus, o povo estava já esmurecido, o povo estava clamando a Deus e dizendo: Senhor, nós não vamos nem seguir o Senhor mais não, porque as pessoas que praticam iniquidade, parece que elas não são punidas, parece que não tem juízo para essas pessoas, elas cometem todo tipo de atrocidade e elas estão por aí vivendo bem. E aí aquele povo estava ali então, meio que dizendo a Deus, cobrando de Deus alguma solução, e Deus foi falando ao seu povo naquele tempo, dizendo: olha, vocês estão reclamando, vocês também estão falhando muito comigo, vocês estão me roubando. E Deus vai esclarecendo isso aqui, o profeta Malaquias dizendo ao povo e respondendo às perguntas do povo, e Deus também fazendo pergunta para o povo e dizendo: vocês estão totalmente fora daquilo que são os planos meus para vocês. E nós podemos perceber no final do capítulo 3, que Deus vai falar a partir do versículo 13, que vai ter um fim, e que os perversos vão pagar por isso, que aquele povo não precisava ficar preocupado, porque e seguir nos caminhos dos ímpios, não, pensando que o caminho dos ímpios era melhor. Deus explicou muito bem: eu vou punir esse povo que está fazendo tudo errado, que não teme o meu nome. E aí, meus irmãos, Malaquias profere isso dizendo: nascerá o sol da justiça. Então, o tempo passou, e aí, o povo deve ter até esquecido, algumas gerações se passaram, 400 anos, imagina. E não é que daí passou um tempo, vem João Batista, aquele que no final que nós lemos aqui disse que ele enviaria um profeta, um precursor, um antecessor desse sol da justiça que nasceria. E João Batista veio, pregando no deserto, homem santo, abençoado, separado por Deus, nascido de uma mulher estéril, porque Isabel não podia dar à luz filhos, mas Deus fez isso, esse milagre na vida dela, e nasceu João Batista. E João Batista então veio pregando naquele tempo dizendo: está vindo um aí que é mais poderoso do que eu, porque todo mundo olhava para João Batista e via: esse homem é demais, né? Ele batiza, ele é um homem abençoado, ele é realmente, pensava que ele era até o Messias. E João Batista diz: não, eu não sou a luz do mundo, mas ela está chegando, o sol da justiça está vindo aí, e ele vai batizar vocês com fogo, ele vai remir os seus pecados, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, meus queridos, tudo isso aconteceu, o texto nos relata aí que foi a promessa de Deus, e agora a gente olha para os dias atuais que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo igualzinho no tempo de Malaquias. Um povo sem fé, um povo buscando de Deus apenas as coisas materiais desse mundo, querendo que Deus dê saúde, querendo que Deus dê riqueza, querendo que Deus dê todo tipo de prosperidade. Deus é capaz de fazer tudo isso, mas Deus, Ele nos dá o bem maior, porque Deus sabe muito bem o tempinho que nós temos aqui nessa terra, mas Deus nos dá a salvação eterna. E hoje nós vemos por aí gente falando igual aquele povo falava naquele tempo: parece que os ímpios prosperam mais, parece que as pessoas más, não tem ninguém que as pune. Está dizendo aí que Deus vai punir, mas eu estou vendo elas cada dia melhores, andando bem por aí, nos seus carrões importados. Seus filhos são filhos que estão, às vezes, muito mais bem vestidos, com aparência melhor do que os filhos dos crentes, aqueles que estão nas igrejas e tal. Irmãos, tudo isso acontece hoje, e a fé vai diminuindo.
e o amor vai esfriando. E verdadeiramente nós estamos aí, vivendo um tempo que muita gente já não acredita mais que haverá justiça. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, que já nasceu o sol da justiça. E o sol da justiça é Jesus Cristo nosso Senhor, que há 2024 anos atrás, nasceu nessa terra para nos salvar, para nos trazer aquilo que é o mais precioso, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Amém, queridos? Mas nós vamos discorrer no texto aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver que o primeiro versículo aí está falando sobre a punição daqueles que não temem a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Malaquias dizendo que esse povo é como restolho. O que é restolho, irmãos? É o resto de tudo que não presta. Suponhamos que você quebra uma casa, certamente quando restaurou essa igreja, os irmãos que trabalharam aqui, viram aquelas pedras velhas, aquele resto de concreto, aquelas coisas que não prestava para nada, aquilo tudo foi lançado fora. Sabe, quando eu era criança, eu lembro do meu pai mexendo com lavoura, e ele cortava aqueles ramos ruins, aquela coisa toda, tudo aquilo, ele fazia uma coisa chamada coivara, sabe? E tacava fogo naquilo ali, queimava tudo, porque não prestava para nada, aquilo só ia sujar o local. E aí não sobrava nada, virava tudo cinza. É o que Deus está dizendo aqui no versículo 1, que Ele vai exterminar essa geração perversa que pratica o mal, e não vai sobrar nada. E isso aqui, irmãos, não é no sentido de exterminar para sempre, no sentido de que essas pessoas não vão pagar pelos seus erros, não. Deus está dizendo que Ele vai extinguir isso, para que essas pessoas não prejudiquem nunca mais os servos de Deus nessa terra. Ele está dizendo principalmente do físico, e a gente vê muito bem isso acontecendo. Quantas das vezes que você vê pessoas aí abomináveis, fazendo mal, e a gente vê que elas estão prosperando, mas de repente vem uma desgraça sobre a vida delas. Aqui mesmo a gente já presencia isso, mas no juízo final, irmãos, haverá realmente a extinção por completo. E depois de serem queimadas, e que não vai restar nem cinza, né? Ou melhor, vai restar a cinza, Deus vai lançar o espírito delas no fogo do inferno, aonde arde para sempre, e ali sofrerão eternamente, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. E isso é o que está destinado para todo pecador que não arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus Cristo, o sol da justiça, para que Ele perdoe os seus pecados e sejam remidos. Esse é o primeiro ponto. Haverá condenação. Não pense você que Deus está vendo tudo isso e que não vai punir os culpados. Ele punirá os culpados. Então, siga pelo caminho reto do Senhor, tema a Deus, arrependa dos seus pecados, para que você não sofra essa condenação. Que Deus abençoe a cada um de nós. Mas a gente dando sequência no texto, logo em seguida ele já vai proferir outra palavra, irmão. Essa é maravilhosa e abençoadora, dizendo que haverá uma verdadeira liberdade, uma libertação de quem? Da gente, irmãos, de nós que tememos a Deus, que damos ouvidos à palavra de Deus, que tememos ao Senhor, que vivemos nessa terra, apesar das dificuldades, dos problemas, de ver esse sofrimento todo, os ímpios às vezes, né, crescendo aí na face da terra, fazendo todo tipo de atrocidade, e a gente permanecendo firme, na verdade, caminhando com Cristo, sofrendo as aflições. A palavra dele diz que nós vamos ser libertos. O que está preparado para nós é libertação daquilo que é o juízo de Deus no final, no juízo final. E ele cita aqui, inclusive no versículo, que aqueles que vão ser libertos, que somos nós,
ele cita um negócio muito interessante. Fala sobre os bezerros, né? Quando eles estão presos na estrebaria, ali no curral, trancados ali, porque eles ficam por um tempo, e depois eles soltam os bezerros no pasto, liberta eles. Vocês já tiveram curiosidade de ver? Eles saem pulando, saltando de tanta alegria pela liberdade, e eles costumam dar até uns coicezinhos no ar, e aí joga para um lado, para o outro, e vai correndo, aquela coisa, tipo assim, estou livre. Irmãos, é tão lindo isso, porque quando ele fala isso, a gente olha para nós, a nossa situação. Desde quando eu entendi a palavra de Deus, encontrei Jesus, e ele me encontrou, obviamente que ele já tinha me chamado desde o ventre da minha mãe, eu fui liberto, mas a gente passa um tempo, meio que um tempo na obscuridão nesse mundo, mas o dia que eu entendi isso, que Jesus Cristo, obrigado, irmão, Jesus Cristo era o meu libertador, e que esse mundo mal já não tinha mais poder sobre mim, que abriu as portas da estrebaria, e que eu me libertei desse mundo, irmãos. Você precisa ver, eu já contei para os irmãos o meu testemunho do dia da minha conversão. Aquele dia eu voltei para casa muito alegre, eu não tinha prazo, tempo para sair da igreja, eu não olhava mais para o relógio, pensando que hora que vai acabar o culto. O povo foi todo embora e eu fiquei ali, tomando um chazinho que o pastor fez lá. Comprei até uma Bíblia naquela noite, na mão do pastor, que ele tinha umas Bíblias lá, levei para casa, fui embora sem saber nem de horário, cheguei em casa, era quase 11 horas da noite, o culto terminava às 9. Porque, irmãos, é o dia da libertação, é o dia que você entende, eu tenho um que me liberta de todas as garras do inferno. O mundo, irmãos, não entende isso. O mundo olha para essa situação, o homem natural diz, olha, não tem jeito, não tem aonde ter justiça nisso. Às vezes a gente até fala, tem alguns países do mundo aí que são muito justos na sua Constituição, cumpre a lei verdadeiramente. Mas, irmãos, ali também existe falhas, ali também há pecado, ali também não tem o sol da justiça brilhando, a não ser naqueles que são os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor. Mas essa promessa é para nós, versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias, para nós nascerá o sol da justiça, está aí dentro desse capítulo, desse versículo, e nós seremos libertos, e nós já somos libertos aqui, mas ainda estamos aguardando a contemplação disso tudo, o resumo final de tudo isso, quando virá o juízo final nessa terra, os ímpios serão destruídos, e os salvos estarão para sempre, e sempre, e sempre com o Senhor. Meus queridos, é uma palavra verdadeira, uma palavra forte, é uma palavra que dá alegria no coração, de saber disso, de entender que nós temos um libertador, e ninguém pode contra esse Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, não há poder nesse mundo que possa contra o Senhor. Dia desse eu estava contemplando a lua cheia, ela estava enorme, e eu vendo, eu até me assustei, falei, essa lua está fora do lugar, não é possível, porque eu me lembrava dela, na janela da minha casa eu lembrava dela bem à esquerda, naquelas noites ali de agosto, de julho, setembro, eu lembrava dela bem à esquerda, da janela da minha casa, brilhando à noite, eu até deitado, mas de repente esses dias para trás eu não vi lua e tal, e quando foi, acho que anteontem, alguma coisa assim, um dia que deu uma lua forte aí, eu olhei, a lua está do outro lado lá, e eu me lembrei, assustei na hora, mas tem um movimento da terra, o globo faz isso e isso, né? E durante 24 horas ele dá um giro, rotação, translação, e aí nós temos as estações do ano. Irmãos, eu fiquei pensando comigo, porque a gente ouve isso, mas tem hora que Deus lembra, Geraldo, você está dentro desse planeta enorme, com essa bicharada toda, com esses mares todos, com essas grandezas todas, com mais de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas nesse planeta, e eu tenho controle de tudo isso. Esse planeta precisa fazer esse movimento, para que vocês vivam bem nessa terra.
Esse planeta precisa girar para que o sol banhe todo ele, para que haja vida. E eu estou falando, irmãos, Deus me fez lembrar desse sol que Ele criou. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, do sol da justiça. O sol que brilha nas trevas. Antes do sol da justiça nascer, tudo eram sombras daquilo que viria. Antes do sol da justiça nascer em nós, tudo é escuridão, você fica sem saber o que fazer. Mas quando a luz brilhou, nós podemos hoje enxergar com os olhos da fé, olhos espirituais, o quão grande é o nosso Deus, quão grande é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, para não usar dessa ira que Ele vai usar contra os ímpios, mas Ele vai usar da libertação, porque nós cremos no sol da justiça, nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. O texto prossegue, e nós podemos, irmãos, ver aqui algo muito importante. É que Deus, além de nos salvar, Deus nos exaltará. Mas tem uma condição, e esse texto eu quero ler com vocês, tá? Deus nos exaltará. A condição, irmão, nós vamos ver aqui. Vamos ler os versículos 3 e 4. Acompanhe comigo, por gentileza. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem o versículo 4, irmãos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Irmãos, nós gostamos muito de ser exaltados. Tá? Isso é do ser humano. Quando você faz alguma coisa que é boa, eu sempre lembro isso, irmãos. É bom que alguém chegue e reconheça. Você foi bem-aventurado nisso, você foi profissional nessa situação. É bom, irmãos, é bom, é agradável. Mas nós mesmos não podemos nos exaltar. Mas Deus está dizendo, depois dele dizer que Ele nos libertou, não é que Ele vai nos libertar, não. Desde o dia que você creu em Cristo Jesus como seu Salvador, você é liberto. Lembre-se disso, o sol da justiça já brilhou na sua vida. Você está liberto desse mundo tenebroso. Por mais que falem mal de você e até te taxe como pessoa talvez pacata, pessoa que é boba, muitos falam isso, até nos chamam de frouxo quando a gente usa de misericórdia com alguém que às vezes o mundo diz, deveria bater nele, deveria matá-lo, e a gente não faz isso, a gente ora por ele, como Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Deus está dizendo aqui que Ele vai nos exaltar, os libertos em Cristo Jesus. Diz que esses perversos que estão aí, que hoje estão pensando que está por cima, eles serão como cinza, e que a gente vai pisar sobre essas cinzas. Aí vem o recurso, se nós obedecermos as leis, os mandamentos, os estatutos de Deus. Queridos, Deus não anda com gente que desobedece a Ele. Deus não está conosco se andarmos fora daquilo que são os estatutos e as leis dEle. O Senhor nos instrui, é para que a gente tenha nessa terra uma vida mais sossegada, uma vida abençoada, trilhe por caminhos retos, caminhos que nos levam à glória. Tudo está escrito para que a gente obedeça e viva essa vida abençoada. E Deus diz, se vocês obedecerem, andarem no meu caminho, obedecerem às leis que eu dei a Moisés, meu servo, lá no Monte Horebe, vocês vão ser exaltados por mim. Muitos verão vocês. Irmãos, tem vezes que Deus exalta a gente aqui, né? Nessa terra mesmo, nos coloca no topo. Inclusive a Bíblia diz que Deus é capaz de tirar lá do monturo a pessoa que todo mundo passa, manda a cabeça e diz, esse aí não tem jeito mais não. O cara está fédido,
camarada está sem roupa, o camarada está molhado com a chuva dessa e não tem aonde dormir, não tem nada. E de repente Deus tira de lá e faz assentar entre os príncipes. Aqui mesmo nessa terra Deus faz isso e já fez, vocês sabem muito bem. E Deus abate também, gente que está lá no topo, Deus abate. Mas irmãos, tem uma glória maior, que é o final de tudo, quando Deus nos levará para a glória dele, para estar com ele para sempre. Aí, irmãos, é a exaltação completa. É o plano perfeito de Deus sendo consumado. É para aquilo que Deus nos criou, vivermos eternamente com o Senhor. Deus nos criou para a vida. E por causa do pecado, a gente morre aqui nessa terra. Mas o nosso galardão está nos céus. Mas lembre-se disso, para você ser exaltado, e eu tenho que me lembrar disso, para que eu seja exaltado pelo Senhor, eu preciso obedecer às leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor. Quem é que obedece às leis, irmãos? Por completo, ninguém. Mas se você crê no Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de você, para que você seja convencido da justiça, do pecado, do juízo, e na hora de fazer as asneiras que o mundo faz aí, andar atrás daquilo, concordar com o mundo daquilo que ele pratica, você diz não. É simplesmente isso, irmãos. É ler, estudar a palavra de Deus, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, para que todo o momento da sua vida, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus esteja dentro de você, Geraldo. Vá por esse caminho, não ande por esse. É assim que Deus faz, e você ouve e obedeça. Toda vez que ir contra Deus, a gente quebra a cara. E quem é servo de Deus, ir contra Deus é um desastre. A punição é grande, Deus sabe muito bem o quanto nós precisamos às vezes de repreensão, de chicotadas na vida, para que a gente conserte, para que a gente se acerte aqui e exalte o nome dele e glorifique o nome dele nessa terra. Então, queridos, seremos exaltados, mas precisamos ficar atentos à palavra de Deus e seguir pelos caminhos que Deus nos instrui. Beleza? Esse é o terceiro ponto. Mas nós temos ainda os versículos, irmãos, 5 e 6, que eu também quero ler com vocês mais uma vez, finalizando aqui o texto que nós já lemos. Vamos relembrar de novo aí. Versículo 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora há pouco eu falei de João Batista, né, irmãos? É óbvio que todo mundo que estuda a palavra de Deus sabe muito bem que quando falou que enviaria o profeta Elias, não era Elias que iria voltar, mas sim alguém na essência de Elias, com o mesmo poder de Elias, né? Muitos dizem que João Batista é a reencarnação de Elias, né? Para quem crê na reencarnação aí, mas é justamente o único que não podia ser, porque Elias não morreu. Então Elias foi assunto aos céus. Então cai por terra a doutrina da reencarnação. Mas João Batista veio, nasceu de uma mulher que era estéril, e ele veio para dizer o que, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí o sol da justiça estava vindo, e João Batista dizendo: vai brilhar, daqui a pouco vocês vão ver tudo, vocês vão entender tudo o que eu estou dizendo. O sol da justiça, por enquanto, está tudo em trevas ainda. Mas quando o sol da justiça brilhar, quando Jesus aparecer, vocês vão ver que ele é muito maior que eu, porque o povo já estava maravilhado com João Batista, profeta abençoado, homem de Deus, separado. A Bíblia diz que ele não punha bebida na boca, né? Até o alimento dele, irmão, era lá no meio do mato. Não tinha, não sei se na época tinha um feijãozinho com arroz, né? Mas eu não fico sem feijão com arroz. É no almoço e na janta, se tiver, eu já estou comendo também. É assim. Mas João Batista não. Pegava lá as larvas, os bichos lá no meio do mato e comia. E isso para Deus pouco importa, até porque, irmãos, não é isso que nos purifica. Quem nos purifica é o Senhor.
E João Batista já veio ali purificado, abençoado para fazer esse papel. E aí, o que é isso, irmãos? João Batista vai converter coração de pais aos filhos. Mas não é o Espírito Santo que converte, irmãos, é a palavra que ele pregou. Arrependei-vos. Irmãos, isso é tão forte, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem o homem reconhecer que ele é pecador, que ele é falho e que Deus é tudo em nós, não tem como Deus perdoar. Por isso, irmãos, que o pecado da incredulidade é o tal pecado sem perdão. Não tem como Deus perdoar uma pessoa que não se arrepende. E João Batista pregou exatamente isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu quero dizer aos irmãos, um pai convertido, ele é um pai que entende seus filhos, ele é um pai que abençoa seus filhos, ele é um pai ou uma mãe que criam filhos abençoados para o mundo. Um filho convertido, ele verdadeiramente entende seu pai, mesmo não entendendo, às vezes ficando até com raiva, brigando. Por quê, irmãos? Diferença de idade. O filho está, como se diz o pessoal aí, está noutra vibe, né? Os pais estão noutra. Os pais são mais cautelosos, já passaram por experiências muito maiores. Está vendo o filho indo para o buraco, está dizendo: filho, não vai que você cai. E ele diz: não, mas eu quero tentar. Eu quebrei a cara diversas vezes, que meu pai disse: Geraldo, não vai por esse caminho, meu filho. Esse é caminho perigoso. O Senhor me livrou da morte. Mas por muitas vezes, nunca fui, irmãos, uma pessoa desobediente a pais, não. Mas muitos conselhos que o pai me dava, eu achava muito careta. E eu ia pelo meu próprio caminho. Mas Deus teve misericórdia de mim. Mas agradeço muito ao meu pai, que já faleceu, mas ele me educou muito bem. Ensinou a mim e meus 7 irmãos, né, a serem pessoas abençoadas nessa terra, tementes a Deus, pessoas que verdadeiramente pudessem fazer aquilo que é certo. Mas então, irmãos, o arrependimento é o que está para nós aqui, dentro desses últimos 2 versículos. Para que precisa de arrependimento? Está o texto dizendo para vocês aqui. Para que Deus não venha com a ira dele, aquela ira que lá no versículo 1, diz que vai queimar como um restolho. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Para que não venha essa ira de Deus sobre nós, arrependei-vos. Esse foi o papel de João Batista, na essência de Elias, que Malaquias profetizou 400 anos antes dele nascer, antes que o sol da justiça brilhasse para o mundo. Tudo foi cumprido, irmãos. Tudo foi cumprido. Nós estamos hoje aqui há 2024 anos desde que Jesus nasceu, João Batista também e tal. E hoje nós podemos olhar, irmãos, aqui, dentro dessa palavra, e ver mais uma profecia de Deus, a maior inclusive. A profecia que Isaías já tinha falado, que ia nascer, desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Tudo se cumpriu, mas aqui eu fiz questão de trazer esse texto, que foi o último escrito no Velho Testamento. E 400 anos depois das algumas gerações, cumpre-se a promessa de Deus do jeitinho que Malaquias escreveu. Agora, irmãos, essa promessa se cumpriu e cumprirá, tá? Hoje a gente vê muita coisa aí ainda acontecendo que a gente fica meio que, não nós, mas o mundo diz: tem Deus não. Se tivesse Deus, como é que aquele ônibus iria bater lá naquela estrada? Deus não livraria esse povo. Não é um Deus de amor? Irmãos, tudo isso acontece nessa terra naturalmente. Sexta-feira da semana passada, saí daqui, fui para Brumadinho, chegando na casa de um amigo meu, faltava, eu acredito que 50 metros, para eu poder virar e entrar para o meio do mato, lá onde é a casa do meu amigo, que eu ia passar um final de semana com eles, ajudando ele em umas coisas lá. O motorista de uma van abre a porta da van em cima do meu carro. Pegou desde a lanterna e saiu arrebentando com tudo. Aquela joia verdinha que eu comprei, Samuel, sabe? Certo?
Fui lá em São Paulo buscar. E a porta da van, irmão, virou um bagaço. Mas só vi aquela estraladeira, quebrou tudo. Aí, porta da frente tem que trocar, paralama tem que trocar, seta, né? Beleza, aí, olhei rapidamente, ninguém tinha machucado, minha esposa estava no banco do passageiro, com o vidro aberto. A lente do vidro, do retrovisor, quando a porta bateu nele, ele quebrou todo. A lente passou para dentro, o retrovisor que é pesado, não quebrou, não foi soltando parafuso não. Quebrou os pinos, os 3 pinos, fortíssimo. Quebraram os 3 pinos. E o retrovisor foi para o chão, a lente subiu, pegou no óculos da minha esposa, quebrou o óculos dela, deu uma quebra, um trincado, e essa lente resvalou por cima da cabeça dela e caiu lá no banco traseiro. Mas assim, aí eu parei o carro, perguntei, está tudo ok? Tudo bem. Desci, fui ao encontro do motorista. Um senhor, e ele já chegou para mim dizendo, me perdoe, foi um vacilo muito grande meu, mas eu vou arcar com todos os prejuízos, né? Falei, não, fica tranquilo, machucou, teve algum problema e tal, batemos um papo, aí logo eu fui perceber, realmente era uma pessoa de Deus, um homem abençoado, ele é um dos pastores, tá? Lá do Casa Branca, homem que prega a palavra de Deus, temente a Deus. Irmãos, no sábado pela manhã eu me uni com ele ali em oração para a gente negociar a respeito das perdas materiais. Primeira coisa que me veio à cabeça, Romanos 8, 28, eu falei para ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós oramos e decidimos ali, e está tudo certo, não teve problema nenhum maior e tal, e eu tenho certeza, quando eu terminar de consertar o carro, ele vai ficar muito mais bonito do que era antes. Não teve um problema mecânico, até mesmo elétrico, nada. Eu vim com o carro, graças a Deus, estou rodando com ele até hoje, estou com ele aqui. Irmãos, mas o que isso vem ao caso nesse momento, irmão? É você crer que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É você crer na palavra de Deus, tocar a sua vida desse jeito. Naquele dia aconteceu um grande livramento. 2 segundos que eu tivesse atrasado, o pastor Rubens desceria da van, porque ele abriu para descer. O meu carro pegaria ele de frente. Eu lembrei ele isso, no sábado pela manhã, porque o filho do meu amigo chegou de manhã, estava na noite trabalhando, e ele chegou de manhã e me falou isso. E eu pensei comigo, eu nem tinha pensado nisso, mas se fosse 2 segundos antes, ele estava no chão e meu carro tinha pegado ele, poderia estar morto nessa hora. E lembrei ele da minha esposa, que estava com o vidro aberto, e isso que aconteceu, poderia ter furado o olho dela, ou então cortado a testa dela. Não aconteceu um arranhão, irmão, em ninguém. Então, queridos, confie no Senhor, arrependa dos seus pecados, siga nos caminhos do Senhor. Mas se o mundo te disser, não há Deus, tudo está acontecendo e não há punição, tudo está aqui escrito para nós. E o melhor, nós estamos vivendo no tempo que está brilhando o sol da justiça. 400 anos antes de Jesus vir, Malaquias profetizou. Naquele tempo muita gente certamente leu isso aqui e tal, e muitos talvez nem acreditaram. Mas hoje, irmãos, já nasceu o sol da justiça. Nós estamos aqui há 2024 anos depois do nascimento de Cristo. E agora a gente pode contemplar tanta coisa boa que o Senhor já fez na nossa vida, já nos livrou de tantos males, e certamente a justiça de Deus, irmãos, ela é totalmente diferente da justiça dos homens. Ninguém ficará impune, pervertendo contra Deus, e ninguém será condenado, se crer no Senhor Jesus, que é o sol da justiça, como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Concluindo, irmãos, eu trouxe uma palavra aqui, que é o seguinte: sossegai o vosso coração. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, o que mais o inimigo está fazendo conosco é perturbando a nossa alma,
Não tem um dia que você não vê uma notícia terrível acontecer. Todo dia, pode analisar na mídia. Se não vem pela televisão ou rádio, vai vir pela internet, chegar no seu celular. E você vai abrir a boca e dizer, fica espantado. Ó, o que aconteceu. Grandes tragédias. Homens que aparentemente eram amorosos, matando seus filhos, filhos aparentemente amorosos, matando seus pais. Tudo para que o medo seja maior. Tudo para que você não prossiga. Tudo para que você tenha medo. Tudo para que você tente salvar a sua vida dos perversos. Você não vai salvar a sua vida dos perversos. Só Jesus é que pode te salvar dos perversos. Portanto, sossegai. O que você tem que fazer? Saia, vá e faça. Trabalhe na obra de Deus. Trabalhe aqui no mundo, para você ganhar o seu sustento. É do suor do seu rosto que você vai viver. Não precisa ficar dentro de casa tentando salvar a sua vida, não. A morte está em qualquer lugar. E chegando a hora, todos irão embora daqui. E se não chegar a hora, você pode passar no meio do fogo, no meio do mar, você pode entrar no meio de bala perdida, pode vir o que for. Nada vai atingir você. O fogo não te queimará e nem as águas vão te afogar. E nós temos exemplo disso, irmãos. Nós temos 3 jovens, abençoados, que não se dobraram ao rei, para adorar a estátua do rei. E eles foram lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida do que o normal. E lá dentro, o próprio Senhor Jesus andava com eles, saíram de lá sem nem cheiro de fumaça nos cabelos. E quando Pedro viu Jesus pelas águas, pensou que era até um fantasma. Ele andou sobre as águas. Mas, irmãos, é tão incrível, porque na hora que você perde a fé em Deus e fica com medo, você afunda nas águas. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor é grande. O Senhor Jesus chegou, deu a mão para Pedro e falou, levanta. Tenha fé, você estava vindo tão bem, andando sobre as águas, poderia cruzar o mar, aí é o rio, o mar. Queridos, sossegai, prossiga, vá em frente. Já nasceu o sol da justiça, não tema o mundo. Não tema o mundo. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, parece que já virou jargão nas minhas pregações. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, João 14, 27. Não vos lá dou como o mundo dá. Mas pode projetar isso aí para mim, esse versículo, João 14, 27, porque hoje eu não quero ler apenas, eu quero até virar aqui e ler com vocês. Eu não posso ficar na frente dos irmãos, né, e nem sair das câmeras, mas os irmãos estão na internet, me perdoem. Então está lá, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Olha aqui agora, irmãos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É aqui que eu finalizo nessa noite. Isso aqui é o sol da justiça dizendo para nós. Eu resolvo o seu problema. A paz que eu te dou, você pode estar no meio da guerra. Você pode estar no meio do fogo cruzado. Você pode estar na estrada e o acidente está para acontecer. Eu vejo o que está na sua frente e te livro do perigo. Só que, se você morrer num acidente, se você morrer por uma bala, seja perdido ou que alguém te mate, a minha paz continua com você. Eu estou contigo. Você vem morar comigo na glória, é muito melhor do que estar aí nessa terra. Irmãos, entende por que eu concluí aqui com essa palavra, sossegai? É porque nós estamos precisando de sossego em dias de grandes angústias. A gente vê uma justiça que não vale nada. A gente vê guardiões da Constituição rasgando a Constituição na nossa cara. Eu acredito que até para mostrar. A gente é ímpio mesmo e nós fazemos tudo errado mesmo. Eu acredito até que vai vir aí alguém que vai acabar com esse negócio. Vai pôr esse Brasil, porque nós estamos orando. Vai consertar, vai fazer
valer a Constituição brasileira, vai fazer valer também, principalmente, as leis de Deus, os estatutos de Deus na nossa nação. O sol da justiça já nasceu. Ele está brilhando a nossa vida para que a gente viva em paz nessa terra. Amém, queridos? Aplicações para a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Como viveremos, irmãos, diante de tão maravilhosa pregação, de sabermos que o sol da justiça já brilha entre nós? Irmãos, eu já entro aqui na aplicação, falando, emendando o que eu estava dizendo, sem medo do mundo. Nós temos que viver sem medo do mundo. É assim que a gente vive, depois da gente saber que o sol da justiça já brilha sobre nós, ilumina o nosso caminho. O temor do mundo não pode prejudicar você na sua caminhada com Cristo. Então prossiga, vá avante, não temas. É isso, sabe? Segundo ponto, como viveremos, irmãos? Anunciando, irmãos, que Jesus é o único Senhor. Irmãos, por que a gente tem que anunciar que Ele é o único Senhor e Salvador? É porque, irmãos, diante de tudo que já ouvimos, muita gente pode pensar que Paulo é o Salvador. Paulo, o profeta Paulo, né, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, um homem muito abençoado, irmãos. E se a pessoa não tiver conhecimento de Deus, vai ter um santo de Paulo numa parede, num papel. Eu já andei com santo de São Benedito, um monte de santo da minha carteira, porque eu acreditava nisso, que eu tinha que ter um protetor. E eu cria que aquele nome, Maria era minha protetora, que Paulo era, que Pedro era, que João era, homens abençoados, pessoas santas, certamente estão na glória com o Senhor, irmãos, mas eles não têm poder nenhum, irmãos. Você precisa dizer para o mundo que o sol da justiça, Jesus Cristo, é o único que verdadeiramente salva, e que o mundo não, que as pessoas que creem no Senhor Jesus podem confiar, e não precisa ter medo do mundo, que é a primeira aplicação que nós fizemos aqui, porque Deus te salvará das mãos desse perverso. Amém, queridos? Anuncie que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas finalizando, como viveremos? Terceiro ponto aqui. Irmãos, descansando em Deus, irmãos, com gratidão. Descansando em Deus com gratidão. Por quê? Irmãos, mediante tudo que a gente vive nesse mundo, se nós temos um libertador, se nós temos alguém que nos livra disso, porque é aquilo que eu falei no início para vocês, as pessoas desse mundo, ninguém, irmãos, só os que têm Jesus, mas os que não têm, nunca vão acreditar que vai haver justiça, irmão. Não tem como. É o mundo indo de mal a pior. É o amor se esfriando, é o aumento da iniquidade, é gente falando em nome de Deus, mas roubando as pessoas, ganhando dinheiro com o nome de Deus. Aí a internet divulga tudo isso e chega no seu celular todo dia, um pastor, um padre, uma pessoa que todo mundo achava que era santa, se corrompendo, se prostituindo, dando um mau exemplo, roubando as pessoas, né? Mulheres intituladas a pastores nos motéis com os homens, irmãos, é muita pudriqueira. Mas em meio a tudo isso, não tenha medo, tá? Segundo lugar, anuncie que Jesus nos liberta de tudo isso que está à nossa volta, que poderia nos atingir. Deus nos liberta disso, ainda nos dá a salvação eterna. E aí, por fim, você vai ficar descansando em Deus. Tudo isso acontece. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Tudo isso pode acontecer, mas você está guiado pela luz do mundo, pelo sol da justiça. Então agradeça a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu para brilhar na minha vida.
para estar dentro de mim, me convencendo da justiça, do pecado, do juízo, para me dar força, Senhor. E aí a gente, lá em Tessalonicenses, aonde cita até aquele versículo que eu falei aqui, ele diz que nós devemos alegrar sempre no Senhor, versículo 16. O versículo 17 diz que a gente deve orar sem cessar. E o versículo 18 é aquilo que eu já falei para os irmãos: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, né, em Jesus Cristo nosso Senhor, para com todos nós. Meus irmãos, descanse em Deus. Nesse Natal agora, lembre, irmãos, de anunciar esse sol da justiça. Pensaram que eu não ia falar do Natal, né? Ainda falta 2 dias, né, para virar para o dia 25. É óbvio que quando Deus me deu essa palavra, eu pensei nisso. Eu não vou pregar uma mensagem natalina, mas eu vou lembrar no final que dia 25 comemora-se o nascimento de Jesus, irmãos. E não é menino Jesus, não. Quando ele nasceu, ele era menino. Mas hoje, ele é o Deus. Ele era Deus também, tudo. Mas hoje, não é menino Jesus. Hoje nós estamos celebrando o nome. Hoje nós estamos celebrando o sol da justiça. Lembrando que ele nasceu. Lembrando que ele cresceu. Lembrando que ele morreu por nós. Porque se não tivesse morte, sangue, não tinha remissão de pecados. Mas lembrando que ele vive, foi o que os irmãos do louvor cantaram, que hoje nós cantamos juntos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. O sol da justiça. Que Deus nos ilumine com esse sol da justiça maravilhoso. Que esse Natal seja de bênção. Que você lembre disso. Se pintar alguma coisa relacionada a grandes movimentos aí no Natal e que não citar o nome de Jesus, que vier com um negócio de Papai Noel, aí, irmãos, o nome mais precioso é o sol da justiça que brilha em nós, Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que tem o dia do Natal. Podem inventar um monte de coisa, mas o mundo inteiro celebra. E nós sabemos que essas luzes todas que brilham no mundo aí, está dizendo: nasceu o sol da justiça. Amém, irmão Fernando? Deus abençoe. Então é assim, irmãos, que a gente fica desse jeito, sossegado. Tem gente que fala: irmão Geraldo, você é tranquilo demais. Eu falei: não sou. Eu sou um cara perigoso de ser exaltado de uma hora para outra. Eu conheço o sangue que eu tenho nas veias aqui. Sei do tanto que se alguém pisar no meu calo, me dá vontade de, né, agir contra ele na hora. Só que desde que Jesus fez a obra maravilhosa de iluminar a minha vida, eu costumo pensar bem. Irmãos, é bom pensar, deixar o sol brilhar, né? Não sei se aqui na Presbiteriana tem. Eu acho que tem um hino dizendo: deixa penetrar a luz. Mas na Assembleia tem um hino da harpa cristã, tá? Que a famosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo o Senhor. Mais algum aviso, alguma coisa? Não. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso. Essa noite é uma noite de grande alegria, Senhor, por nos lembrar que uma profecia que foi citada, Deus, foi escrita na Bíblia, inclusive os últimos versículos do Antigo Testamento, ela foi cumprida totalmente 400 anos depois, com o nascimento de João Batista, que foi citado aqui, e do nome mais importante, o sol da justiça, o Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa palavra ter entrado nas nossas mentes, e que ela permaneça em nós, e que nós possamos continuar prosseguindo sempre, louvando, adorando o Senhor, lembrando de que haverá punição para os ímpios, lembrando de que nós somos libertos em Cristo Jesus e que a ira do Senhor não virá sobre nós, porque o sangue de Cristo foi derramado para nos salvar. Lembrando a Deus que nós somos exaltados pelo Senhor, desde que nós estejamos, Senhor, sempre em obediência à Tua palavra. Assim o Senhor estará conosco e nós seremos exaltados na terra, porque o Senhor fará isso em nossas vidas. E lembrando, Pai, que nós devemos sossegar no Senhor, para que verdadeiramente nós possamos descansar cada dia mais e mais, lembrando de que o Senhor é poderoso para fazer
muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, porque o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração e conhece todos os nossos pensamentos. Pai querido, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai. As festividades, Senhor, do Natal, aqui nessa igreja, na igreja lá do bairro Lindéia, nas demais igrejas, nas demais denominações, no mundo inteiro, que sejam festas que possam sempre trazer esse nome do Senhor Jesus, que é o sol da justiça, para que todos entendam, Pai, que essa luz brilhou e hoje todos aqueles que têm a luz de Cristo neles enxergam com clareza as coisas espirituais, a palavra do Senhor, e seguem nos seus caminhos. Deus, que o Senhor abençoe, Pai, todas as festas, em todos os tipos de ambiente. Meu Deus, que não haja, Senhor, tragédias, que não haja desavença, que essa paz que o Senhor nos dá esteja no coração, nos corações das pessoas, Deus, que estão nessa hora festejando. Muitos às vezes estão até bebendo, estão até destruindo as suas vidas, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-los, para que eles possam enxergar, ó Deus, quão grande e maravilhosa palavra e promessa que o Senhor tem para nós. Meu Deus, abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja. Lembra, Senhor, da vida do pastor Marcelo, pastor Rui, suas famílias e seus ministérios, Pai. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, de toda tentação, e dê a eles força, capacitação para prosseguirem avante, abençoando o seu povo. Meu Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres abençoadas aqui nessa igreja para continuar fazendo a obra do Senhor. E levanta, Senhor, homens e mulheres abençoadas na nossa nação, pessoas tementes ao Senhor, para que preguem essa palavra, para que digam que o nosso país é um país feliz, porque o Deus da nossa nação é o Senhor, que é o sol da justiça no nosso país. Que o Senhor nos ajude. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam em vossos corações, em toda a face da terra, em todos os corações daqueles que creem no Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.